Gravar. Ok, Gravando. ok. Bom dia a todos. Bom Uhum. dia, estamos aí mais uma vez reunidos aqui para o nosso momento, né? De clamor, 15º dia, metade da jornada de 30 dias, né? Mas como nós vamos ficar 40 dias orando, ainda não estamos na metade. Mas que benção, bom é que estamos aqui, o Senhor está nos abençoando. Pastor, aí tem que arrumar a compartilhação ainda, não está compartilhando ainda, tá pensando aqui. Fecha compartilhamento e abre de novo para nós. Deixa o livro lá aberto e põe no compartilhar, porque ele tá tipo, não sei dizer como é que tá, tipo, como se fosse que iniciou o compartilhamento de tela, mas não tá na tela aqui ainda. Deixa eu ver. O livro tá. Vou abrir ele inteiro, É, ver se consegue. Viu? Ele está compartilhando. Nada. vocês aí, gente, conseguem ver o livro aí? Não. Não, não consegue não. Vê o mesmo que o senhor tá vendo. Tá, vou cancelar de novo. Cancelar e abrir de novo aqui. Eita. Às vezes você tá abrindo aquele livro formato livro ou o antigo Não, o PDF? antigo. É melhor mesmo. Que o outro aí mas está compartilhando aqui ainda, mas um iniciou o compartilhamento de tela. Não sei o que você Compartilhar está essa tela. pensando. Pronto. Aí, ó, pronto. Eu, Estamos enxergando. ótimo. Vamos orar, gente. Deixa eu fazer a primeira oração. Hoje, já que o pastor está fazendo minha parte, eu vou fazer a parte dele. Vamos orar. Senhor Deus, esteja conosco aqui, Pai, guiando o nosso estudo, nos ensinando, Pai, agora a ter um propósito, a entender o teu propósito e fazer desse dia mais um dia abençoado em que vamos permanecer na tua presença. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Vamos lá, a Sara está na área já, né? Vamos lá. Bom dia, Sara. Bom dia, capítulo 15. Esquecer que o PG existe para fazer discípulos. Se o PG, se o PG não forma discípulos, ele apenas entretém cristãos. E o texto-chave, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O erro que nasce da perda de propósito. Nenhum pequeno grupo começa com a intenção de se desviar da sua missão, mas, com o tempo, o propósito pode se diluir. Reuniões se tornam rotinas, encontros viram eventos, e aquilo que deveria ser um ambiente de formação de discípulos passa a ser apenas um espaço de convivência agradável. O líder começa animado, apaixonado pela visão, mas as pressões da vida, a correria semanal e a busca por fazer reunião funcionar acabam ocupando todo o foco. O PG continua existindo, mas sua razão de existir se perde. E quando um grupo perde propósito, perde também o poder de transformação. Amém. Gente, vamos lá começar a meditar aqui, né? Eu tô, por exemplo, aqui com a camisa verde, né? Que é dos Calebs, né? E quando foi criado, por exemplo, isso, o propósito era nas férias os jovens visitarem pessoas, darem estudos, salvar gente, né? E você vê que uma coisa, às vezes, que às vezes perde propósito, né? E algumas pessoas agora falam, ah, sou Caleb e tal, e aí tem uma camisa verde, é, se inscrevem, mas não dá um estudo, não visita uma pessoa, não faz ação social. Mas ele é um Caleb, né? Ele tá ali, ele tá inscrito, né? E é assim que a gente perde o propósito, né? Perde a visão daquilo que serve alguma coisa. E assim funciona no PG também, que quando a gente, eu botei no texto inicial, né? Se não for para formar discípulos, é apenas um lugar para entreter as pessoas, né? Um entretenimento cristão. Então, hoje o texto principal está lá em Mateus 18, 28, 19. É o texto que a gente recebeu de Cristo, né? A grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, o propósito de fazer tudo que a gente faz na igreja é o discipulado, né? Mas pode continuar, Sarinha. A armadilha
de substituir discipulado por atividades. É muito fácil confundir movimento com avanço espiritual. O PG tem dinâmicas, estudos, músicas, conversas, confraternizações, mas nada disso por si só produz maturidade. Atividades são úteis, mas podem se tornar uma fumaça que encobre a ausência do essencial. Um grupo pode ter calendário cheio e vida vazio, pode ter encontros empolgantes e corações estagnados. William Beckham alerta que esse perigo alerta para esse perigo ao afirmar: a igreja não cresce porque faz mais coisas, mas porque forma mais pessoas. Essa é a diferença fundamental entre um PG social e um PG discipulador. Um novo nome que eu sempre chamo de pequeno culto e pequeno grupo, né? Mas eu botei um novo tema aí, né? PG social. É um lugar para as pessoas fazer um social, ver os amigos. É legal, também é legal. Ninguém está falando que não é legal você ver pessoas que você ama, ler um texto da Bíblia, fazer uma oração ali. É como um belo de um pôr do sol que tem o propósito de você entregar o sábado para Deus e tal. Só que não cumpre o propósito de fazer discípulos, né? Isso também acontece no culto em casa, né? Se você pegar todo dia sua mulher, seus filhos e fazer o culto em casa, vai ser muito bom. É, de alguma forma você pode até pensar assim, estou discipulando, né? Mas se você não der atenção, se você não fizer daquele momento um momento de ensino, de prestação de contas, de discipulado, vai virar o culto de Porto Sol pode virar um entretenimento, não um lugar de crescimento, né? Então, tudo que é bom, o ser humano coloca a mão, gente, e consegue estragar, né? Então, temos que ter em mente qual é o propósito. Eu tenho falado muito disso, né? Intencionalidade. Qual o propósito que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui existe? Porque eu estou dedicando essa hora da minha vida a encontrar essas pessoas, estar com elas, né? Vamos lá ver isso aqui, os sintomas de alguém que esqueceu o discipulado. Sintomas de um PG que esqueceu o discipulado. Quando o grupo perde o propósito, os sintomas aparecem rapidamente. O primeiro é a superficialidade espiritual. Conversas boas, mas rasas, encontros agradáveis, mas sem impacto real. O segundo é a falta de mudança de vida. As pessoas continuam as mesmas, mês após mês, repetindo lutas e comportamentos porque ninguém as acompanha de verdade. O terceiro sintoma é a ausência de novos discípulos. Ninguém está sendo treinado, levantado ou enviado. Por fim, surge a estagnação emocional do próprio líder, que passa a sentir que carrega um peso e não uma missão. Richard Foster, falando sobre crescimento espiritual, afirma: o verdadeiro discipulado exige transformação interior, não apenas participação externa. Participação não é o mesmo que ser formado, e um PG que esqueceu isso deixa de produzir frutos. Você vai ver muitos grupos aí bonitos, né, animados que falam assim, ah, nosso PG que já tem 5 anos, 6 anos, né? Eu brinco, né? Falo que é tipo um zumbi, né? Ele é morto, tá morto, né? Mas continua andando. Não sei aqui já viu o filme de zumbi. É uns bichos que ficam andando assim, né? Sem rumo, né? Sem propósito. Eles estão andando, mas não tem vida mais, né? São é, mortos-vivos, né? Parece que tá vivo, mas estão mortos. Eu tenho muitos PGs que estão assim, porque não estão formando líderes, formando discípulos, preparando pessoas, salvando gente, né? Olha só as reuniões de Cristo, né? Quando ele sentava com os discípulos, né? Conversas profundas, né? Ali ele falando do reino, falando do chamado, colocando o desafio, né? E a igreja crescendo, a igreja recebendo o poder do céu, né? Esse é o propósito de um grupo que se reúne. Se não vira, como eu falei ainda no começo, um entretenimento. Nós vamos parar aqui agora, nesse momento que a gente ora, né? Para falar com Deus. Eu vou dar aí um minuto para vocês, a gente falar com Deus sobre o propósito. Você, como ser humano, aí, você, como cristão, qual tem sido o seu propósito? Para que você tem existido, né? Fala com Deus, pede a Ele que coloque isso na sua mente. Se Deus quer que você faça discípulos, pede a Ele que você encontre esse discípulo, que você ame esse discípulo. Agora é seu momento aí, ora, eu oro daqui.
Amém. Amém, Senhor. Vamos lá, né? Vamos para a parte 4. Consequências espirituais de perder o propósito. Quando o propósito desaparece, o PG perde sua força espiritual. A reunião continua acontecendo, mas sem direção. O grupo perde a sensibilidade ao Espírito Santo, porque ele sempre nos conduz em missão e onde não há missão, não há movimento espiritual profundo. A comunhão fica centrada no estar junto, não no crescer junto. Os relacionamentos ficam mais afetivos do que transformadores. E talvez o mais sério, pessoas novas até chegam, mas não permanecem, porque não encontram um ambiente que as forme. Bill Hybels reflete essa verdade ao dizer: a missão da igreja avança quando vidas são intencionalmente moldadas. Sem formação, o grupo perde motivo de existir. Né, gente? Então eu estava falando sobre fazer um discípulo, né? Agora entrei no ponto aqui da missão, né? Estar sensível ao Espírito Santo é estar sensível a encontrar realmente pessoas. O Espírito Santo, ele está sobre a terra para convencer, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E ele usa a gente, né? Então você vai ver que o estar junto, não o crescer juntos, né? É um fator de medição, de você ver como que está o PG. Então esse é um, o Bible já diz aí, né? A missão da igreja avança quando a visão é intencionalmente moldada. Se perdeu a visão, perdeu a missão, né? Então o propósito dá isso pra gente. Vamos ver porque esse é tão comum aí. Porque discipular dá trabalho. Exige tempo, proximidade, conversas difíceis, acompanhamento, paciência, lágrimas e investimento emocional. É muito mais simples apenas preparar uma reunião do que se envolver na vida real das pessoas. Além disso, muitos líderes nunca receberam discipulado verdadeiro, receberam tarefas, não formação. E só reproduzimos o que vivemos. Aloysio Silva resume isso com precisão. Um líder só forma o que ele é. Se ele não é discípulo, não fará discípulos. Por isso, tantos PGs existem sem multiplicar discípulos. Então, gente, tudo começa na gente, sabe? Às vezes a gente quer que um filho faça algo, seja algo, e às vezes a gente não é aquela coisa, né? É só um sonho que a gente tem pro outro, né? Então, o discipulado não deve ser apenas um sonho, um propósito que Deus colocou na vida do outro. A gente tem que ser um discípulo de Jesus, né? Passar tempo com ele, né? Então, a gente só reproduz aquilo que a gente vive. Então, a gente volta lá para o capítulo 1, 2, 3, né? Que é a pessoa que permanece aos pés de Jesus, que ama estar com Cristo, que cresce a cada dia, que se deixa ser moldado, né? Isso vai fazer com que a pessoa que você está discipulando seja. E talvez eu estou falando algo assim, alguém está me assistindo aí no YouTube, né? Tem tanta gente reunida hoje aqui assistindo. O vídeo um, por exemplo, já está com mais de quase 200 views. E tá, alguém está ouvindo e falando assim, mas gente, não estou entendendo nada esse homem está falando. Porque eu sou crente, né? Eu estou na igreja. Mas, amados, ser crente, estar na igreja, andar com Jesus, é seguir o que ele fala. Ele está falando, ó, ide por todo mundo e fazer discípulos. Isso é o chamado de Deus, é o propósito de Deus para todo mundo, né? É o chamado para cada cristão que nasce no reino de Deus. Como já dizia Ellen White, né? Cada um que nasce no reino de Deus já nasce como missionário. Então, a gente, é algo que vai florescer. Então, você tem que conversar isso seriamente com Deus, para Deus te dar um propósito. Você vai ver que a sua vida cristã vai mudar, gente. O propósito muda tudo. Eu estava falando com o nosso PG lá, que estava muito legal, o PG, mas eu falei para vocês vão ver quando chegar alguém aqui que não conhece Jesus no PG, como que muda, né? Mudam as conversas do PG, tudo muda, né? O propósito das pessoas, cria uma nova vida. E realmente chegou alguém, mudou completamente a forma do PG conviver, porque todo o foco se voltou para o propósito, não para o eu, né? Não para mim, né? Mas vamos lá, caminhada da restauração aí. A restauração começa quando o líder recupera o foco. O PG existe para fazer discípulos. Isso significa reorganizar prioridades.
Menos agenda, mais pessoas. Menos programas, mais transformação. Menos preocupações com a dinâmica e mais dedicação ao acompanhamento. Três passos são essenciais: retomar a visão, lembrar por que o grupo existe, priorizar relacionamentos, investir em vidas, não apenas em reuniões. Criar uma cultura de multiplicação. Todo membro é um potencial discípulo em formação. Richard Foster reforça esse princípio ao escrever: a profundidade espiritual nasce de práticas constantes, não de eventos ocasionais. Discípulos são moldados dia após dia, encontro após encontro. E faltou alguma coisa no texto aí, eu vou ter que rever esse capítulo 15 aí, na hora de corrigir aí, cortou uma parte possivelmente, mas tá aí, gente, o propósito que é voltar ao caminho, né? É ser, né, um discipulador que transfere, né? É como se você estivesse transferindo o que está dentro de você para dentro do outro. Tudo que sem ser que você é, o relacionamento que você tem com Deus, você está passando para outra pessoa, se dedicando a ela para que. Mas alguns estão tão preocupados. Eu sei que a gente quer fazer um encontro que é um show, né? Uma dinâmica bem legal, que todo mundo saia pensando assim, nossa, essa dinâmica foi muito 10, que ideia criativa, né? É tipo um professor na escola. Ele chega na sala de aula quer dar uma aula show, né? Mas no final da aula a pergunta que ficou é: o que ficou na cabeça dessas crianças aí, né? Elas entenderam a matéria? Elas colocaram aquela matéria na cabeça? Vão levar isso para a vida? Então, eu sempre digo, amados, quando as pessoas se amam, só de estarem juntas já valeu a pena passar um tempo juntas e conversar. Então, todo esse show, às vezes, que a gente faz, dinâmica, tudo isso que é legal, é para tampar um buraco da distância que está entre as pessoas. Eu concordo, talvez, no evangelismo, né? Pessoas que nunca se viram se reúnem numa tenda lá, você fazer um grande evento, as pessoas vão se sentir atraídas. Nossa, que legal isso aqui, o pessoal é criativo. Mas numa vida em comunidade, é muito mais valorizado o ser, o estar junto, o amar quem está com você ali, do que uma grande apresentação, uma grande lição, que faz parte do crescimento, mas não é o principal, né? Vamos dar uma parada para orar? Vou pedir aqui, vamos ver quem pode orar para nós. O Jefferson está aí, né? Jefferson está com a câmera aberta já. Jefferson, já faz uns dias que você não ora para gente. Pede para a gente em oração aí, que o Senhor nos dê propósito. Clama aí. Lembrando assim, eu queria pedir lembrar que você orasse pela Cláudia, né? Amados, só atualizando essa oração que nós estamos fazendo todos os dias aqui, a Cláudia ontem foi ungida pelo pastor Anderson, né, o departamental de evangelismo, que é o chefe do Ronaldo, veio lá de Sorocaba. Eu estava na hora do culto, o pastor Moisés foi lá para o hospital e orou junto com ele, eles ungiram ela. É, não sei se eles não têm como dar um diagnóstico assim, mas a Cláudia ela teve, né, um câncer na garganta há um tempo atrás. Então, estão achando que pode ter voltado. Eles vão fazer uma biópsia numa massa que eles encontraram no pescoço dela, que está sangrando. Então, ela estava para ser transferida. Não sei se conseguiu. O Ronaldo, quando a gente amanhecer, ele vai dar algum retorno para a gente. Ela ia ser transferida para Campinas para fazer uma cesárea, para a criança nascer logo. E ela começar urgente fazer um tratamento, porque com a criança na barriga dela não consegue fazer esse tratamento. E tirar, né, fazer uma biópsia do pescoço. Então, vamos orar pela Cláudia, para que Deus dê força a ela, esteja ao ladinho dela ali, né? E também com o Ronaldo dando força aí para ele conduzir tudo isso aí, tá bom? É um pedido especial, pedir para você orar por isso, Jefferson. Oremos. Santo e eterno Deus, gratos te somos, ó Pai, por mais uma manhã o Senhor está nos levantando aqui para encontrarmos contigo, Pai. E pedimos nesse momento, em especial pela nossa irmã Cláudia, Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja pondo a sua mão sobre a vida dela. Esteja com os médicos, esteja cuidando de cada aspecto ali da sua saúde, da sua gestação, Senhor Deus, que o Senhor possa estar conduzindo essa situação